Bem-vindos a mais uma edição do Tríduo 4, um programa da DMTV plural e aberto a várias correntes de opinião. Eu, Damião Pereira, sou o moderador e tenho comigo o Joaquim Barbosa e o Pedro Sousa, dois comentadores políticos bracarenses. A nossa convidada de hoje é a doutora Hortense Santos, presidente da Assembleia Municipal de Braga e também diretora do agrupamento de escolas Carlos Amarante desde 2014, tendo sido reeleita na última quinta-feira para um terceiro mandato. Naturalmente, iniciamos a nossa conversa com a doutora Hortense Santos, nossa convidada, a quem agradecemos desde já a amabilidade de ter aceitado o nosso convite. Doutora, a primeira pergunta que lhe ponho é a seguinte. A doutora é presidente da Assembleia Municipal de Braga, sendo independente e estando ligada à educação, portanto, fora da política. O que é que a levou a candidatar-se ao cargo? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. O que me levou a candidatar ao cargo? A minha disponibilidade para a participação cívica, porque de facto nós verificamos que ainda há um déficit, se posso falar assim, das mulheres na vida pública. E quando fui convidada, aceitei o desafio e hesitei bastante, porque de facto o agrupamento ocupa muito o dia-a-dia, mas pensei que de facto eu poderia dar algo mais também ao concelho, à cidade, e tenho essa, como cidadã, tenho essa obrigação também de participar da vida pública, daí me ter disponibilizado. Doutora, nesse envolvimento, o que é que a levou, portanto, desculpe o plenário, mas a envolver-se de facto no projeto político do Dr. Ricardo Rio? Aceitei o convite porque considerei que de facto era algo que podia ser novo para a cidade, diferente, um corte em relação ao passado de muitos anos, e foi nesse sentido. Até aí, de facto, até 2013, nunca participei em nenhuma manifestação pública em termos de autarquia ou mesmo em termos nacionais, mas na altura, quando fui convidada, considerei que podia ser uma oportunidade também de eu participar e se reconheciam como cidadã que podia dar algo ao concelho, ao município, naturalmente que eu aproveitei para o fazer, sim. Muito bem, doutora Joaquim, eu fazer-te a seguinte pergunta. Na altura, qual foi a tua reação ao ver junto do partido, do qual também pertences, ao PSD, ver uma pessoa que vem de fora da política ocupar um cargo? Os independentes com qualidade, aliás, como também os outros, desde que têm qualidade, são sempre bem-vindos, não é? E realmente a doutora Hortense Santos contribuiu para o aumento da qualidade da vida pública em Braga. De facto, foi alguém que se apercebeu que desde cedo estava um bocadinho desligado da política, isso às vezes entende-se um bocadinho até da condução da Assembleia, no bom sentido, mas tem vindo com o seu tempo, com a sua performance, tem vindo a evoluir bastante na maneira como exerce o cargo da Assembleia Municipal e, portanto, a vida pública e política não pode estar só reservada aos partidos e às pessoas dos partidos, não é? E, portanto, penso que a doutora Hortense tem exercido um cargo com bastante independência, isenção, é uma pessoa respeitada na Assembleia Municipal e, portanto, é com agrado que a maior parte dos grupos parlamentares veem com bons olhos esta Presidente, de quando tenha percebido. Nunca teve assim, nunca houve na condução dos trabalhos, nunca se percebeu que a doutora Hortense beneficiasse mais um lado do que o outro, portanto teve sido uma postura correta como Presidente, que preside a Assembleia na sua totalidade e é preciso perceber que, vindo alguém que não sendo propriamente uma pessoa com trajeto político, como agora reconheceu, havia um caminho a fazer e acho que o tem feito e tem feito bastante bem, com bastante propriedade. Até exemplar, se formos a ver algumas direções da Assembleia em tempos do passado, a maneira como tem conduzido os trabalhos, no sentido de, autonomamente, de fazer as suas decisões com os membros da mesa, sem interferências de outros grupos parlamentares ou sequer da Câmara Municipal, quando tomam as suas decisões, e, portanto, desse ponto de vista, parece-me que é correto e que é um valor acrescentado importante para a vida pública de Braga. De tal maneira que é o terceiro mandato, e praticamente nunca houve na Assembleia Municipal, se bem que,
com a maioria juntos para o Braga também não seria possível de acontecer, mas também nunca houve assim nada, assim, nenhuma acrimónia, nada por parte dos deputados, alguma atitude de menos consideração, ou menos, antes pelo contrário, de apoio à sua atividade como dirigente da Assembleia. Portanto, parece-me correto, ainda bem que aqui está. E realmente foi algo positivo para a cidade, que bem. Obrigado, Joaquim. Pedro, eu te coloco-te duas questões. A primeira tem a ver com o facto de tu pertenceres à oposição, não é? À oposição, no caso, à oposição ao candidato do PSD, que ainda não era Presidente da Câmara, veio a ser-lo depois. E a segunda questão tem a ver com o facto de veres uma professora que foi tua, não é? Bem, eu queria cumprimentar antes de mais o Damião, cumprimentar o Joaquim e, para o último, porque são os primeiros, cumprimentar a professora Hortência Santos, com quem tenho muito gosto hoje em partilhar este programa. Sim, para mim isto é algo assim difícil. Primeiro difícil porque durante 8 anos na Assembleia Municipal, em vez de chamar a Senhora Presidente, enganei-me muitas vezes e chamei-lhe Senhora Professora. E portanto ficava assim um pouco estranho, mas a simpatia, a simpatia natural da professora Hortência Santos compensou sempre essas minhas falhas. Não, eu acho que é ótimo que os independentes venham para a vida pública, fazem muita falta à vida pública. E é ótimo que os partidos que tantas vezes enchem a boca com o discurso de que os independentes fazem falta, depois não queiram que os independentes precisem de uma curva de aprendizagem. É perfeitamente natural que alguém que nunca fez política, que não está habituada às suas regras, aos seus símbolos, à forma como a política tem um conjunto de regras não escritas, muitas vezes, de tradições, e é natural que alguém que está completamente fora deste mundo, que precise de algum tempo de curva de aprendizagem. Eu acho que isso aconteceu com a professora, acho que já para o segundo mandato, que foi o último que eu acompanhei, era uma presidência completamente diferente, muito mais segura, mas mesmo no princípio foi sempre aquilo que um Presidente da Assembleia Municipal deve ser. Conciliadora, com uma atitude muito equilibrada, muito construtiva, de respeito por todos os grupos, até porque foi eleita por uma lista, mas depois de ser eleita Presidente da Assembleia Municipal é Presidente de todos nós, naquele órgão, e deve guardar um sentido de independência e de equidistância, e eu acho que isso foi sempre feito. E, portanto, da minha parte, eu, para a professora Hortência Santos, apesar de, e manda a sinceridade que o diga, em 2013 eu ter ficado triste com a sua eleição, porque eu acho que nós tínhamos um excelente candidato à Assembleia Municipal, e aproveito aqui também para saudar um senhor, um gentleman, o engenheiro Luís Braga da Cruz, e eu inicialmente fiquei um pouco triste com a sua não eleição, até porque naquela altura, apesar dessas serem as dinâmicas do poder e nós temos de conviver com elas com naturalidade, o PS, entre eleitos diretos e presidentes de junta, ainda poderia ter conseguido eleger o Presidente da Assembleia Municipal, mas assim não aconteceu. O PSD e a coligação Juntos por Braga fez o seu trabalho, a professora Hortência foi eleita, e eu acho que estes 8 anos, pelo menos aqueles que eu acompanhei enquanto membro dos órgãos, dizem que ela foi uma boa escolha e que valoriza o órgão. Eu acho que a Assembleia Municipal hoje, com os passos que se foram dando, é um órgão melhor, é um órgão mais qualificado, é um órgão mais transparente, é um órgão que se relaciona melhor com a cidade e com os cidadãos. Há, e nós discutimos muito isso ao longo dos últimos anos, um conjunto de coisas a fazer para continuarmos a valorizar a Assembleia Municipal. Há um conjunto de áreas que nós gostaríamos de ver ultrapassadas, que ainda não estão, mas acho que estamos no caminho, e acho que o caminho tem sido virtuoso e frutuoso, e por isso a presidência da professora merece o meu reconhecimento e o meu elogio. Obrigado, Pedro. Doutora, neste último mandato, quando da sua recandidatura ao cargo, a senhora comprometeu-se a fazer alguns ajustes. E eu vou citar a doutora. A doutora comprometeu-se a reforçar os canais de contacto e envolvimento de todos os cidadãos com aquele órgão de poder local. E a minha pergunta é esta: tem conseguido cumprir esses objetivos? Sim, sempre que os munícipes pedem a minha intervenção, por exemplo, vão reunir comigo para apresentarem os seus problemas, para eu colocar também a situação da Câmara Municipal, tenho feito. Não tem surgido muito, também é verdade, mas sempre que o fazem, sim, tenho essa disponibilidade.
E além disso, nós temos, tentamos, aliás, ainda antes de começarmos esta apresentação, nós, quando estávamos a falar sobre, por exemplo, as Assembleias Municipais não serem tão prolongadas, nós estamos e tenho feito isso na Conferência de Líderes, logo à partida, dividir os trabalhos de forma a fazermos mais do que uma Assembleia, por exemplo, ou fazermos uma mensal, e tenho acontecido quase todos os meses, Assembleias Extraordinárias, quando não há ordinária, exatamente para aproximar a Assembleia dos cidadãos. Portanto, levar os municípios a assistirem, a participar. Temos as Assembleias todas a serem transmitidas, não é? Além da participação que podem fazer presencialmente, podem assistir também a partir de casa ou de outros espaços. E, portanto, é uma forma também de levarmos, de facto, a Assembleia a todos. Além de, por exemplo, termos também a tradução em língua gestual, que é importante para aqueles que têm outras dificuldades, não é? Nós temos feito várias reuniões de preparação até de alteração do regimento. Estamos com o regimento anterior, mas nestas mudanças que estamos a fazer no regimento, também pretendemos que haja mais essa aproximação ao cidadão. Joaquim, tu como deputado municipal, como é que tens... Bom, que opinião te merecem as palavras do Dr. O que se tem observado nos últimos mandatos é que realmente aumentou, aliás, na sequência que disse o Pedro, aumentou a participação ou a ligação da Assembleia Municipal aos municípios. Ainda há muito espaço a dar, mas quero lembrar de 3 ou 4 passos, além dos que a doutora referiu, que foi o facto, por exemplo, do público poder pôr as suas questões logo no início da Assembleia Municipal. Enquanto no passado deixavam para o fim, às vezes eram 1h30, 2 da manhã, e o município precisava de estar na Assembleia até ao final, aguentar até essa hora para expor o seu problema. Neste caso, os municípios falam logo no início. Depois houve alguma descentralização, penso que deverá continuar a fazer, no sentido das Assembleias Municipais terem lugar em algumas freguesias de Braga, com a participação depois dos municípios que não precisam se deslocar à cidade, ou ao centro da cidade, ou ao miolo da cidade, para assistir às Assembleias. A seguir, como disse a professora e bem, a língua gestual que alarga os municípios, a capacidade dos municípios a serem à Assembleia. A questão que me parece muito importante e que ainda que é bastante importante que aconteceu ultimamente, foi o facto das Assembleias serem transmitidas via internet. Portanto, qualquer município, ou em direto ou mais tarde, pode assistir aos trabalhos da Assembleia. A Assembleia Municipal de Braga... essa ideia surgiu com a pandemia? Eu penso que foi na altura da pandemia... Foi na altura da pandemia, mas já tínhamos falado sobre isso. Mas depois continuou-se. Parece-me importante que a Assembleia tenha que ter algumas alterações. Por vezes eu sou uma voz isolada nesse aspecto, que é o seguinte. Braga é a terceira cidade do país. Há uma série de questões, e cada vez mais, portanto, a Assembleia Municipal exige trabalho, exige estudo na preparação dos temas. Um deputado municipal tem que ter uma capacidade de estudo e de trabalho mediante os diversos temas que lhe são apresentados. Podem ser os mais dispos possíveis, desde uma questão de desporto, uma questão de urbanismo, uma questão mais nacional, uma questão um bocadinho mais particular com o terreno, uma questão que pode ter a ver com a estrutura orgânica da Câmara, com as competências, com a questão das transferências de competências do Governo para os municípios, algumas questões que podem ser faladas sobre a regionalização, enfim. Um deputado municipal tem um múltiplo de tarefas e de assuntos que tem que estar preparado para as discutir e, portanto, tem que as preparar previamente. Ora, sendo a Assembleia Municipal de Braga uma Assembleia da terceira cidade do país e exemplo de outras cidades, eu particularmente entendo que a Assembleia Municipal devia ter outros moldes, ou seja, por exemplo, devia ser ao sábado, da parte de sábado, da parte da manhã, da parte de tarde, e prolongando para a tarde, porque muitas vezes tem acontecido as Assembleias durarem até um bocado mais tarde. Cada vez acontece menos. Mas ainda, por exemplo, nesta última Assembleia Municipal, houve algumas vozes dos deputados que diziam que realmente se estava a alongar um bocado no tempo. E, de facto, discutir problemas, como eu cheguei a fazer intervenções sobre a transmissão de competências municipais, que é uma matéria densa, que dá trabalho, fazer uma intervenção destas à 1h30 às 2 da manhã, nem é boa para a pessoa que intervém, nem é boa para quem está a assistir, nem é boa para os deputados, não é boa para nada, para ninguém. E, portanto, eu acho que nesse aspecto, eu acho que a Assembleia deve melhorar um bocado. Braga é a terceira cidade do país, as pessoas, quando aceitam os lugares, têm que também aceitar, têm que dedicar parte do seu tempo livre para os lugares a que foram eleitos.
Portanto, acho que nesse aspecto a Assembleia Municipal devia ter mais tempo de duração. Não começar às 9 acabar à 1, devia ser da sala de manhã, passar para a tarde, ou começar, por exemplo, às 7 ou às 6h30. Qualquer deputado pode, na questão do seu trabalho, o facto de ser deputado municipal poderá faltar ao seu trabalho no sentido de participar nos trabalhos da Assembleia. São lugares que são eleitos, frutos de escolha das pessoas, e portanto nós devemos ter sempre aquela preocupação de cumprir o mandato e de arranjar melhores condições. Eu acho que, por vezes, o facto de começar às 9, começa às 9h30, com a intervenção do público, que por um lado é boa, mas também atrasa os trabalhos. Com muitas vezes, uma série de temas que são colocados, e a lei manda colocar, antes da ordem do dia. Muitas vezes os agendamentos da Assembleia começam a ser tratados, o ponto de ordem de trabalho específico, às 11h30, meia-noite. E isso, claro que não põe os trabalhos da Assembleia como deveriam pôr, no sentido de ter uma discussão ali aberta, das pessoas terem ali um período, sendo a Assembleia Municipal o lugar por excelência do debate público e político da cidade. Eu acho que devíamos ter um bocadinho mais espaço, não é? Porque também é amassador, não estou a ver muito bem os munícipes, desde as 9 da manhã até às 2 da manhã assistirem. Se fosse da parte de tarde ao sábado, de vez em quando, seria um bocadinho mais viável, enfim, mas acho que as pessoas não... Sim, mas sendo um fim de semana, isso não deveria as pessoas a faltar mais às Assembleias? As pessoas, a partir do momento em que têm os lugares, não é? Têm que saber, têm que cumprir. E se de facto Braga é a terceira cidade, cada vez com mais competências, a Assembleia Municipal cada vez com mais assuntos, daria mais espaço para o debate e para as decisões mais corretas, não é? E além de que isso é completamente diferente, estar a discutir um tema à meia-noite, ou tal discutir às 3 ou 4 da tarde, quer dizer, não há comparação possível, não é? Pedro, apesar de já não seres deputado municipal... O que é uma pena, porque foi um excelente deputado. Queres comentar as palavras de Joaquim? Comento com gosto, e não sou o deputado municipal deste mandato, é a vida, é assim, umas vezes dentro, umas vezes fora. Continuo a minha militância cívica à mesma. Mas há andas por aí, formas. como alguém já disse. Ando por aí, ando por cá, enquanto andamos cá todos é ótimo sinal. A vida é mesmo assim e não há nenhum drama nisso, e foi uma ótima experiência. Fui deputado municipal muitos anos e, portanto, isso, apesar de jovem, estive na Assembleia 14 anos e, portanto, foram muitos anos. E não há nenhum problema com isso. Um dia estamos, outro dia deixamos de estar, e amanhã se calhar volto a estar, e com gosto, com estas pessoas que tudo fazem também para valorizar aquele espaço. Sim, eu acho que há algumas questões que foram sendo vencidas, mas que há um caminho a fazer de continuidade na valorização e na qualificação da Assembleia Municipal. Ao longo dos últimos 8 anos, em que eu representei o PS na Conferência de Líderes, já com a professora Hortência Santos, discutimos um conjunto de transformações e um conjunto de questões que nós achávamos que eram importantes para qualificarmos este órgão, para que o debate possa ser melhor preparado, para que aquele que é o órgão de escrutínio do município possa, de facto, com todas as condições, com todos os instrumentos, com todas as ferramentas, contribuir para que a discussão seja o mais clarividente possível, o mais lúcida e o mais construtiva também, a bem da cidade e dos cidadãos. E há um conjunto de coisas que ficaram em andamento, nomeadamente haver um site próprio da Assembleia Municipal, onde estejam carregados toda a documentação, todas as intervenções, tudo aquilo que lá se vai passando, para que essa ligação com o cidadão possa, pela via digital, também ter este lado de prestação de contas. Eu não sei o estado da arte hoje, mas era um trabalho que estava em continuidade, tínhamos reunido com os serviços municipais, estavam a desenvolver a plataforma, tínhamos já feito testes de introdução de informação e, portanto, sabia que esse trabalho estava em curso. Uma questão que temos vindo a discutir, que era, durante muitos anos, o facto de não haver um espaço próprio da Assembleia Municipal, e que continuamos sem ter, um espaço fixo, ou seja, nós usamos, por regra, aquele que se tornou, desde há muitos anos, um centro do debate do Conselho, que tem já uma longa tradição de debate do Conselho, que é o espaço do auditório do antigo Parque de Exposições de Braga, hoje Altice Fórum, mas fazemos-lo sempre face da disponibilidade daquele que é um espaço que não é, cuja sua utilização principal não é aquela, é de programação cultural, de atividade económica e de muitas intervenções, e nós defendemos há muito que deveria haver um espaço que fosse a casa da Assembleia Municipal de Braga e que fosse de facto. E aí onde pudesse haver um conjunto de serviços que nós achamos que são importantes também para qualificar a Assembleia, e que eu acho que nós não podemos ter a pretensão, nem coisa que se pareça,
nos compararmos com a Assembleia Municipal de Lisboa, não é? Porque tem uma super estrutura, uma realidade completamente fora daquilo que é aceitável para a realidade de Braga, mas como diz o Joaquim e bem, é a terceira cidade do país e eu acho que há aqui passos que devemos dar, e nomeadamente termos um espaço próprio, termos uma biblioteca onde haja toda a literatura necessária de apoio ao trabalho dos grupos municipais. Como o Joaquim disse também e bem, é um sublinhado importante, estamos a falar de matérias de grande densidade, de grande complexidade, de uma multiplicidade enorme de matérias que têm um enquadramento jurídico que é preciso conhecer e, portanto, este lado de suporte de bibliografia e de material de estudo era também algo importante. E, por fim, algo que nós reclamamos há muito e que ainda não foi conseguido, a Assembleia Municipal ter um orçamento próprio. Aprovar-se anualmente um orçamento próprio para ser gerido pela Presidente da Assembleia Municipal e pela Mesa, que são os órgãos que governam que é o órgão que governa a Assembleia Municipal, e dentro desse orçamento a Assembleia ter autonomia para realizar debates, para realizar colóquios, para realizar o que quer que seja que entenda que valoriza a Assembleia Municipal. Isto acontece em diferentes sítios, é um passo de emancipação deste órgão, que é um passo importante, porque, de contrário a qualquer coisa que seja necessário fazer, temos que andar sempre a pedir à Câmara Municipal, e a tal lógica da Assembleia poder, com independência, escrutinar a atividade da Câmara, sai um bocadinho prejudicada, porque se andarmos a ter de pedir para o dia-a-dia, para o que quer que seja que a gente entenda fazer, ter que pedir autorização, ter que pedir dinheiro, ter que pedir dotação financeira, naturalmente essa liberdade que este órgão deve ter sai um bocadinho prejudicada. E estes foram os passos que deixamos em cima da mesa, que sei que estão em cima da mesa hoje ainda e que continuam a fazer o seu caminho, e que eu acho que se ao longo deste mandato, e sei que essa é a vontade de ser a Presidente, se ao longo deste mandato alguns deles forem cumpridos, teremos certamente dado passos importantes na valorização e na qualificação da Assembleia Municipal. Muito obrigado, Pedro. Doutora, há agora mais partidos a preencher as bancadas da Assembleia Municipal. O que é que acha desta pluralidade de opiniões e como é que faz a gestão da sua intervenção em relação a esses novos partidos? Bem, esta pluralidade naturalmente trouxe outra dinâmica à Assembleia e até à própria logo à partida na Conferência de Líderes, não é? E depois na constituição das próprias comissões da Assembleia. Naturalmente que teve que ser previsto, isto teve que ser o cuidado e teve que ser negociado também, por exemplo, os tempos de intervenção, porque todos os grupos têm assento também na Conferência de Líderes, portanto aumentou significativamente os membros, não é? Por outro lado, teve que ser redistribuído os tempos, portanto, logo para a primeira Assembleia, os tempos de intervenção, que não são exatamente aquilo que seria expectável em relação a alguns grupos que todos querem ter mais tempo de intervenção, não é possível, porque, de facto, o tempo da reunião esgota-se. De facto, teve aí uma negociação entre todos os grupos, com cedência de tempo dos grupos municipais com mais eleitos, que são o PSD e o PS, naturalmente. Que cederam aos outros grupos exato, menores que cederam espaço. aos grupos mais pequenos, de facto, que terem um tempo mínimo de intervenção razoável, claro, não é? Claro. Isso foi naturalmente negociado. Claro que não... Sei que mesmo assim os grupos que têm menos eleitos não gostariam de ter mais tempo de intervenção. Isso é o dinheiro, gostávamos todos de ter mais um bocadinho. Há que ter mais votos. Mas teve que ser bem, claro. Exato, teve que ser negociado para se conseguir. E depois nas próprias dinâmicas da própria Assembleia temos muito mais intervenções em todos os temas ou em todos os pontos de ordem de trabalhos do que foi noutros anos, noutras Assembleias, noutras reuniões. Ora, o que nós queríamos, e como já foi até que o Pedro Sousa falou, a questão do espaço, a questão do que está em andamento para a melhoria e não só da própria Assembleia, mas também daquilo que nós estamos a fazer para tornar mais, para divulgar mais aquilo que trabalho que é feito, não é? Que é essencialmente também isso.
Nós sabemos que para muitos municípios a Assembleia é sempre uma reunião que existe lá numa sala que se faça de vez em quando. Não, nós muitas pessoas trabalham muito para a Assembleia Municipal, não é? Os eleitos têm de facto uma intervenção importante em termos da cidade. E o que nós vemos é que esta intervenção passa também pelas próprias comissões. Nós, neste ano, este mandato, aumentou uma comissão. Eram 4 comissões permanentes, agora passam a ser 5. Já estão a trabalhar com reuniões. Nós temos também a questão da divulgação das atividades. Temos a página da Assembleia Municipal, está para breve torná-la pública. Muito bem. Boa notícia. Exatamente, com todas, e não está mais cedo ainda por culpa nossa, digo. Muitas vezes eu peço elementos e peço a participação das pessoas e vão-se atrasando, não é? Portanto, isso também, de facto, os serviços ainda não conseguiram fazer tudo. Há o compromisso também do Sr. Presidente de termos as melhores condições de trabalho para a Assembleia, para as comissões. E há um outro aspecto que também foi referido, a questão do orçamento. De facto, nós não temos orçamento, deveríamos ter um orçamento específico da Assembleia Municipal, está orçamentado no Orçamento Geral da Câmara, mas sempre que é pedido alguma atividade, nunca foi recusado, sem dúvida, nem sequer tem discussão. Digo, é necessário. Sim, isso é verdade. Só que não devemos é ter que pedir, é questão do princípio, não devemos é ter que pedir. Mas, não, de facto, e temos tido, quer em visitas que as próprias comissões fazem, e que estão a começar agora, neste mandato também, a fazer isso, quer, por exemplo, no ano passado fizemos umas jornadas em 2 sábados, e envolveram várias pessoas, envolveram meios, gastámos dinheiro, naturalmente, claro, gastámos orçamento, mas não foi de maneira nenhuma recusada a atividade. Aliás, foi muito valorizada. Isso eu sou o primeiro a reconhecer, que não tem que ver com a qualidade da relação que existe com a Câmara com a Assembleia Municipal. Sim, claro, mas que é boa, é uma questão de independência. Mas é questão do princípio, só. Agora, que é verdade que, do ponto de vista da relação Câmara-Assembleia Municipal, a Câmara tem sido, pelo menos, mandatos 13, 21, que foi aqueles que eu acompanhei por dentro, não é? E por dentro da Conferência de Líderes, eu sou o primeiro a sublinhar e a assinar por baixo este espírito de colaboração da Câmara Municipal na atividade da Assembleia. Aquilo que eu te estava a dizer não era nada disso. Eu não estava a dizer que isso não acontecia. Eu estava a dizer que, por uma questão de princípio, deve acontecer de outra forma. É só isso. Claro. Mas eu gostaria também de acrescentar que nós em termos de trabalho com os municípios e em termos de trabalho para a Assembleia, o que se verifica é que há uma disponibilidade dos serviços, ou do Sr. Presidente, naturalmente, que é ele que à partida também proporciona, o trabalho de esclarecimento, de trabalhar com a Conferência de Líderes, de trabalhar com as comissões, para, por exemplo, apresentar documentos que depois vão ser discutidos na Assembleia Municipal, mas que muitas vezes é necessário um trabalho prévio, não é? A discussão, para ser eficiente e para ter qualidade, há a necessidade de se conhecer bem todos os documentos que são discutidos. E, portanto, os serviços estão disponíveis e têm essa colaboração. Já, por exemplo, a Conferência de Líderes com a Proteção Civil, para apreciarem o relatório e, portanto, o trabalho que ia ser feito, e que depois foi discutido também na Assembleia Municipal. E agora para a última reunião que houve, a apreciação e votação do relatório de contas e das empresas, das contas, portanto, da Câmara Municipal, e até a discussão também a propósito das empresas municipais, também houve disponibilidade dos serviços da da Câmara Municipal para apresentarem, para explicarem, portanto, estiveram disponíveis para quem quis, de facto. Eu aproveitava a doutora a falar várias vezes nas comissões para lhe pedir como é que classifica esse trabalho das comissões de trabalho municipais. É um trabalho excelente, porque é um trabalho prévio à própria reunião, ou pode ser prévio ou consequência da própria reunião da Assembleia Municipal. Por exemplo, a questão das recomendações, que muitas vezes saem da Assembleia Municipal, depois vão às comissões para serem trabalhadas em termos de apreciação, em termos de discussão, e voltam novamente à Assembleia Municipal.
Outras vezes, por exemplo, a questão de regulamentos, por exemplo. As comissões podem apreciar e fazerem também propostas de alteração que depois passam também para a Assembleia Municipal e voltam novamente ao Executivo. Portanto, há um trabalho mais aprofundado em relação a alguns temas. Em relação, por exemplo, devo dizer que nos últimos 2 anos, por exemplo, com a questão da pandemia, houve um trabalho muito próximo das comissões em relação a algumas entidades que prestavam ao serviço público, não é? E esse trabalho foi uma forma também de dar a conhecer o que estava a ser feito, apesar das pessoas estarem muitas vezes mais centradas em si próprios, estarem mais em casa, não haver tanta comunicação, mas, no entanto, as comissões, ao funcionarem, ao estarem tão presentes, claro, naturalmente, tornarem esse trabalho muito mais valorizado. Joaquim, eu perguntava se o trabalho feito por essas comissões, se eles o fazem com a necessária capacidade e rapidez antes de cada... Sim, senhor. Eu antes de ir aí, se me permite, só gostava de referir aqui o seguinte. Nós tivemos em Braga, depois de 25 de Abril, tivemos, se não estou em erro, 4 presidentes da Assembleia Municipal. Começamos por Salgado Zenha, depois António Braga. Não. Então qual foi? Depois António Sousa Fernandes. Salgado Zenha. Peço desculpa, tens toda a razão. Salgado Zenha, António Sousa Fernandes, António Braga e agora o professor Hortense. Eu acompanhei mais ou menos, desde miúdo, até porque acompanhava muito o meu pai, que foi vereador e candidato à Câmara de Braga. Acompanhei desde miúdo, acompanhava a Assembleia Municipal, acompanhava o meu pai, portanto assistia muito a Assembleias Municipais. O presidente que mais me impressionou, sem desmérito para a professora Hortense, foi realmente Salgado Zenha. Salgado Zenha, que não tem nada com o meu partido e, de vez em quando, era um pouco tendencioso, também tem que ser verdadeiro daquilo que eu digo, mas realmente era um indivíduo com um nível e com uma preparação política e com uma capacidade política fantástica na Assembleia. Claro, e deu uma dimensão política à Assembleia difícil de ver. Por acaso, já agora, eu também gosto de dizer... Eu acho que houve outro presidente. Gosto de dizer aquilo que eu penso. Estar a dizer com... Eu não tenho ideia, por acaso. Eu estou aqui a tentar puxar pelo nome, mas eu daqui a pouco... Mas se sair da cartola, avisa. Mas então, outro presidente, por exemplo, que eu acho que vai ter grande nível, é o presidente Augusto Santos Silva, o atual presidente da Assembleia Municipal. Realmente foi então nesta fase final da guerra com a Ucrânia, teve prestações excelentes como Ministro de Negócios Estrangeiros, fez um discurso verdadeiramente notável quando a sua tomada de posse e penso também será um bom presidente da Assembleia, pessoa com nível. E, portanto, muitas vezes, a maneira como o Presidente dirige a Assembleia, a maneira como encara as questões, como as discute, a maneira como se eleva face ao debate, muitas vezes dá uma dimensão à Assembleia de um órgão com uma legitimidade e uma intervenção pública e política realmente de realçar. E de todos os Presidentes, eu queria realmente sinalizar a figura do Dr. Salgado Zenha, que do ponto de vista político não tenho relação nenhuma, e pessoal também não, mas que realmente desde muito miúdo, tinha 13, 14 anos, e impressionava-me a sua capacidade e a sua maneira de ser. E acho que ficava bem relembrar-me dele nesta altura, e estando aqui, falarmos da Assembleia Municipal com a professora Hortense. Na questão das comissões, as comissões, qual é, enfim, o busilis disto? É que realmente ser deputado municipal implica não só os plenários, não só a preparação das sessões da Assembleia, mas também toda a participação em comissões, que é variada, múltipla e que também, para fazer o meu trabalho, perde-se imenso tempo. Isto... São vários assuntos. São vários assuntos. Há comissões do urbanismo, há comissões de desporto, há comissões do trânsito, do ambiente, proteção civil, atividades económicas e por aí fora. E, portanto, isto exige, face aos problemas que Braga tem, e querendo ser e fazer um trabalho competente, exige um dispêndio de tempo e de trabalho e uma disponibilidade muito grande, não é? Eu, por exemplo, lembro de uma comissão que fez um trabalho fantástico ano passado, que foi a das atividades económicas, presidida pelo João Nogueira, assim como da doutora Fernanda Bordalo, penso que era da Ação Social, não sei se era este o termo, mas... Assuntos Sociais de Saúde. Assuntos Sociais de Saúde, em que fizeram realmente trabalhos fantásticos. Sim. Inclusive, lembro de uma sessão de atividades económicas, também transmitida pela internet, a que eu assisti, onde tiveram vários gestores públicos da cidade, desde o emprego à questão da Braga Habite, a Segurança Social, a atividades económicas, da AGER. Agora, é um trabalho que muitas vezes, aí é que eu acho que temos que avançar um bocado neste aspecto,
É um trabalho que muitas vezes fica fechado quase na gaveta, ou entre nós todos. E teria que ser um trabalho que seja mais dado à comunidade. A comunidade devia saber mais dos trabalhos das comissões. E as próprias conclusões e os relatórios que se fazem deviam estar mais disponíveis à comunidade. Como é que isto se faz? Não é fácil, não é? Porque não é só fazer uma conferência de imprensa ou disponibilizar na internet. Mas há todo um caminho de ligação e que os espaços têm sido dados, designadamente com a transmissão via internet, por exemplo, do trabalho da Comissão de Atividades Económicas. Sim. Já foi um grande avanço. Mas é pena, muitas vezes, os municípios não estejam conscientes do excelente trabalho que se tem feito nas comissões, até para os discutir, contestar, apoiar, alterações, enfim, tudo isso. Mas realmente as comissões, e é uma grande preocupação por parte dos deputados municipais, em se debruçarem sobre as comissões e fazer algum trabalho nesse sentido. Eu poderia acrescentar, Sim, que as comissões são essencialmente para um trabalho técnico. Sim. E a discussão política depois faz-se na Assembleia Municipal. É isso. Claro, quando foi a questão das jornadas, as jornadas de facto é que foi mais uma súmula do fundo de todo o trabalho que foi feito de acompanhamento e, portanto, foi tornado público. Além disso, eu preciso acrescentar uma coisa. O nível de conflitualidade positiva, política, que é da Assembleia Municipal, normalmente não se registra nas comissões. Como disse a professora Hortência, é um debate mais técnico, mais ligado à questão dos problemas específicos que estão em cima da mesa e, portanto, não há aquele nível de divisão política que existe na Assembleia. Não é? Pedro, o tempo está a passar muito rapidamente. Queres é bom sinal. Uns segundos para eu acho que a Assembleia tem uma lógica que está bem montada e que funciona bem e que tem funcionado bem nos últimos anos. Eu soube, enquanto ausente atento, que tinha sido criada uma nova comissão, que este mandato, e sim, o espírito é diferente, porque a identidade do trabalho no plenário da Assembleia e no contexto das comissões especializadas é também ele diferente. A ideia em contexto das comissões é um trabalho de acompanhamento e de aprofundamento muito mais pormenorizado, muito mais de aprendizagem, muito mais de tentar ir mais a fundo nos assuntos que, por natural limitação de tempo, é impossível de fazer em contexto da Assembleia Municipal e do plenário da Assembleia Municipal. Mas é um trabalho que é absolutamente fundamental e que é tão melhor o trabalho da Assembleia Municipal quão melhor for o trabalho das comissões. Porque são trabalhos que caminham lado a lado, de mão dada, e quão melhor for o contexto de debate, de esclarecimento, de aprofundamento, que se vai realizando, como o Joaquim dizia bem, em bom espírito, num espírito de colaboração, num espírito naturalmente que às vezes é mais aceso, mas que é sempre respeitoso e construtivo, é fundamental para aquilo que é a qualidade da Assembleia Municipal e eu acho que Braga, neste domínio particular do trabalho das suas comissões, não pede meças a ninguém e é um bom exemplo daquilo que é a atividade da Assembleia Municipal e pronto, e para o futuro eu não tenho dúvidas que será Presidente, até porque está no seu último mandato, provavelmente não, necessariamente, não é? Porque também está obrigado à limitação de mandatos, mas estou certo e desejo, e essa é a chaveta final que deixo sobre este tema, que é que aquelas ambições que foram deixadas e que nos têm acompanhado ao longo dos últimos anos, que sejam vencidas e que sejam confirmadas, porque não tenho a certeza, tenho como certo, que é um bom legado para a Assembleia Municipal e é um bom serviço que prestamos ao Conselho e aos bracarenses. Antes de finalizarmos este tema da Assembleia Municipal, eu queria deixar uma pergunta à Sra. Doutora. Depois, no final deste mandato, tem intenção de continuar na política? Eu não vejo isto como uma participação política, mas uma participação cívica. E eu não tenho qualquer ligação partidária, não tive, não tenho e não creio que terei. Portanto, vejo a minha participação na Assembleia Municipal como participação cívica, apesar de ter sido eleita numa lista partidária, exato, claro. Exato. Aliás, será muito difícil, parece-me aqui em Braga, que os grupos totalmente independentes se consigam impor, não sei, mas o futuro dirá. Não se vê como uma hipotética candidata à Câmara Municipal de Braga, por exemplo? De maneira nenhuma. É uma questão só, não só... Não.
Pode crer que não. Pode acontecer, não é? Não, de maneira nenhuma. A minha participação enquanto Assembleia Municipal já me deu muito gosto, naturalmente, muito trabalho também, mas deu muito gosto, naturalmente, ter esta tarefa, mas sem dúvida que está bom assim. Agora, também devo dizer que me senti sempre muito bem enquanto Presidente da Assembleia Municipal. De facto, sinto o respeito de todos, a consideração de todos, qualquer que seja o grupo, qualquer que seja todos os membros, uma colaboração muito boa da Conferência de Líderes, sempre, o que me ajuda, me facilita enquanto Presidente, claro. Muito bem. Passamos agora então para a educação. A doutora foi reeleita para mais um mandato de 4 anos, penso eu, Sim, não é? sim, até à reforma. Como é que vê esta preocupação da falta de professores? Acho que nós, enquanto profissionais de educação, estamos preocupados, porque estamos a ver, por um lado, o envelhecimento da classe docente, e eu vejo isso pelo meu agrupamento e até para mim, eu já tenho mais de 60, portanto, isto em uma situação assim, em termos nos próximos anos, de facto, nós temos muitas pessoas a deixarem o ensino. Porque, de facto, a idade está lá, porque nós, quando começamos na atividade, era expectável que neste momento até estivéssemos já aposentados, era expectável, era possível, não é? Porque, de facto, era menos tempo, menos anos para ir para a aposentação. Por outro lado, nós estamos a ver um cansaço, nós assistimos todos os dias a um cansaço muito grande da classe docente. Claro, um cansaço, porque as pessoas de facto já deram muito tempo à profissão. Claro. Por outro lado, as escolas hoje não são iguais às escolas há uns anos. Há 20 anos o ambiente era completamente diferente. E quando o Pedro Sousa foi meu aluno, a turma tinha 32 alunos, não era? É verdade. E era normal ter 32 alunos. E agora quantos têm? Agora o máximo deve ser 20. E é isso? Sim, e algumas têm menos. Sim. E algumas menos. Mas, de facto, também a postura e a forma dos alunos estarem em sala de aula era diferente, portanto, facilitavam o trabalho do professor. Eu sei que tem uma turma todos os alunos eram bastante interventivos, gostavam de participar. A disciplina, portanto, a geografia. Também proporciona a discussão, o debate. Sim. Eu sei que muitos dos temas que eram dados na disciplina se fala hoje no dia-a-dia, não é? Sim, sim. Portanto, facilitava essa troca, esse trabalho. Mas também a postura depois dos alunos era diferente, não é? E nós sentimos que agora está mais difícil. A maior parte das pessoas é difícil, a discussão. Agora, do Ministério, nós estamos à espera que o Ministério também repense esta questão dos professores. Nós tivemos ainda há pouco tempo uma reunião com o Sr. Ministro, que já conhecíamos, porque tinha sido anterior secretário de Estado, e uma das questões que foi falada, de facto, foi também o futuro da profissão, o momento e o futuro da profissão. Nós temos, por exemplo, em termos de formação de professores, o agrupamento apresenta todos os anos vários núcleos de estágio daqui da Universidade do Minho, porque nós temos uma ligação forte, de facto, à Universidade, até porque somos um dos agrupamentos do centro, e um agrupamento transversal desde o pré-escolar ao secundário. Temos muitos núcleos todos os anos, e este ano tivemos aumento. Só na secundária, por exemplo, nós temos desde o pré-escolar, núcleos de estágio desde o pré-escolar ao ensino secundário. Mas, por exemplo, na secundária este ano temos 2 núcleos de português, um de matemática, um de biologia, um de informática. Portanto, isto mostra, de facto, já a procura, novamente, pela formação de professores, claro. que embora tenha sido mudado ao longo do tempo. Portanto, os professores que estão agora a fazer estágio estão alguns meses na escola, a acompanhar as aulas do professor cooperante, a participar nas aulas desses professores, depois têm também que dar aulas a algumas unidades, mas não têm aquele vínculo à escola como tiveram em tempos, não é? E o Ministério também terá que fazer algo nesse sentido. Agora, nós sentimos, é que se calhar, não tenho os números, que o Ministério terá, as universidades terão esses números, que se nos próximos anos, em alguns casos haverá falta de professores, e em alguns casos já existe falta de professores em alguns grupos docentes. Sim, sim. Algumas áreas. Joaquim, foi-nos esses dias que no próximo ano letivo pelo menos 100 mil alunos ficarão pelo menos sem um professor.
Que comentário te merece esta notícia? Bom, se isso se confirmar é simplesmente inaceitável. Não é? Nós chegamos agora a quase 50 anos depois do 25 de Abril e continuamos com problemas crónicos na educação que já se arrastaram há uns anos. Eu lembro do período entre 85 a 90, houve uma fase em que os problemas das locações de professores praticamente não existiram com a equidade que existe agora. O que se verifica é que todos os anos é a mesma coisa, quer dizer, não há maneira de alterar isto. E se de facto há zonas do país onde é mais difícil a colocação de professores, é preciso criar estímulos para que seja mais fácil colocar professores nesses lugares. Ou seja, não se pode exigir que uma pessoa que vive em Braga tenha a mesma apetência para exercer a sua profissão numa terra mais longínqua do que na cidade onde vive. Mas há que dar estímulos para esses professores terem vontade e capacidade de irem ministrar a sua atividade, que é altamente benéfica para o país, noutras zonas do país. Quer dizer, é inadmissível neste século. Ainda temos estes problemas, quer dizer, eram problemas que já deviam estar resolvidos há muitos anos, e todos os anos é a mesma coisa. Portanto, o que se passa na educação é o que se passa um pouco por todo lado, neste país que pasmaceira, que não ata nem desata, que não avança, que não... Portanto, exige outras políticas e outras mudanças. Mas isso é tema para outra conversa. Pedro, achas que a falta de professores pode levar a que pessoas formadas noutras áreas, como em Direito, como é o teu caso, Arquitetura, Engenharia, voltem à escola para dar aulas, como aconteceu já há 40 anos? Acho que o nosso amigo Joaquim está um pouco pessimista e acho que realista, não precisa de ser tão pessimista. Realista. Assim. O Joaquim pinta sempre o nosso país assim a preto e Não branco é verdade. e assim de forma um bocado cinzenta. Pedro, o que não vamos estar agora aqui assim, é escamotear as coisas, de facto. Cinzenta. Não. 100 mil alunos sem professor. Opa, é inadmissível. É inadmissível. Sem um professor é inadmissível. Há vários anos debatíamos uma tendência completamente oposta, que era a de termos 20 e 30 mil pessoas, professores, sem colocação. Era esta a realidade há meia dúzia de anos. Hoje, há mais, talvez há uma década, eu lembro-me bem destes títulos e deles fazerem manchetes, de termos 20 a 30 mil professores sem colocação, talvez há mais, há 10, 12 anos, não consigo precisar a data, mas não foi há tanto tempo atrás. Hoje estamos com um problema oposto. Mas assim como ao longo dos anos esse problema se foi esbatendo, eu acho que nós teremos que encontrar soluções para este, porque é assim também que estas coisas se fazem. Eu entendo que a educação é o grande motor de desenvolvimento do país e de uma comunidade. Era uma paixão socialista. E eu acho que é, e tenho poucas dúvidas do papel do PS naquilo que é a construção da escola pública e na sua valorização. Sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Se o PSD tivesse passado mais tempo no governo, diríamos se seria assim ou não, até porque criam os modelos do cheque ensino e de outras coisas. Quando passou, esse problema deixou de existir. E de outras coisas. Quando teve no governo, esse problema não existiu. E de outras coisas. Sim, infelizmente não chegamos ao cheque ensino, senão teria sido o ensino público. E do Serviço Nacional de Educação. Eu acho que há problemas por resolver. Eu entendo e aí aceito a leitura do Joaquim. É preciso olhar para esta questão com acuidade e com responsabilidade. Há hoje uma incapacidade de fixar professores em determinadas áreas do país, por vários motivos. Porque elas são menos atrativas, as pessoas não estão disponíveis porque não lhes é economicamente rentável para se deslocarem 100, 150 ou 200 km do lugar onde vivem para trabalharem, muitas vezes porque são colocadas em horário não completo e, portanto, há aqui transformações a fazer que passam pela valorização da carreira docente e que passam por uma estratégia que, naturalmente, a tutela tem de encontrar. Eu ia dizer, até porque vivo há 40 anos com uma professora, que é a minha mãe, não é outra, não podia viver há 40 anos com mais ninguém, é a minha mãe, e eu acho, e certamente que a professora Hortense me acompanhará, que ao longo dos últimos anos fomos, tal como em outras áreas da administração pública, atrasando a idade da reforma, e eu entendo que este é outro problema. Hoje, naturalmente, com a dificuldade que há no número de professores, esta é uma discussão que não se coloca,
porque os professores fazem muita falta às escolas e estes números assim o demonstram, mas eu acho que esta, assim que possível, é outra discussão que nós devemos retomar, porque os professores são fundamentais na construção da sociedade em que eu acredito, mas eu entendo que são profissões de grande exigência, de grande desgaste, não só pelo tempo letivo, mas pela exigência que hoje a preparação das aulas, a preparação dos currículos, todo o trabalho acessório, todo o trabalho que fica por trás do pano é de grande exigência, é de grande complexidade, obriga a muitas horas de trabalho fora do espaço escola e eu acho que a seu tempo, uma vez que se resolve esta questão premente do número de professores, esta é outra questão e outro debate que devemos abrir, porque os professores merecem, por aquilo que dão à sociedade portuguesa, que lhes seja devolvido também a dignidade de uma reforma a tempo de ainda fruírem bem, com qualidade, os últimos anos da sua vida. Eu só queria acrescentar algo, mas não sei se é de encontro àquilo que eu ia perguntar. Acho que é de realçar e de valorizar publicamente tudo o que foi feito pelas escolas nestes 2 anos de pandemia, pelos professores, que de um momento para o outro tiveram que se atualizar em termos de tecnologias, não em termos de conhecimento, em termos de tecnologias, para chegar aos alunos onde eles estivessem. Eu fiz a minha parte, professora. Em casa ajudei o máximo que pude. Imagino que sim. Mas, de facto, eles tiraram cursos à distância também, a correr, ajudarem-se uns aos outros, a partilhar, para conseguirem chegar a todos os alunos o máximo. Eu associo-me em absoluto a este elogio, porque foram 2 anos de enorme exigência, de enorme complexidade, e acho que a forma como as escolas venceram esse desafio é digna de registro. Não deixar ninguém para trás. Eu cheguei a pedir à PSP que fosse à casa de um aluno, porque não tinha a certeza o que é que estava a acontecer lá. Porque uma diretora não me pediu. Claro. Não sei o que é que se passa com ele, não consigo contactá-lo, não sei onde é que ele está. Como é que está? E eu liguei à PSP e foram lá à casa. Depois era-me dizer, estou a ser descansada, que até à dispensa fomos. Claro. Porque, de facto, de um momento para o outro, eu não sabia onde é que estavam as pessoas. E como é que estavam. Onde estavam e como estavam. Claro. Em relação à escola, a mesma coisa. As pessoas continuaram a trabalhar com os alunos, os melhores e outros pior. Muitos pensaram que eram só 2 semanas, isto foi um pesadelo, 2 semanas, isto vai passar. Mas não passou, não é? Como todos sabemos, e continuaram a trabalhar. De facto, a generosidade dos professores e a sua capacidade de entrega à profissão e aos alunos têm ultrapassado montes de barreiras, que algumas delas escusavam de existir. Mas se não fosse realmente isto, a sua grande capacidade e o grande altruísmo da parte deles e adaptação. Ia ser muito difícil. E ainda bem que temos pessoas que temos. É um assunto que nos levaria a falarmos durante muito mais tempo, mas temos que terminar. Joaquim, uma última... O meu último minuto seria só para realçar a maneira como foi comemorada a 25 de Abril em Braga, pelo município, onde se fez uma sessão presidida pelo Presidente da Câmara e pela professora Hortense, aliás, pela Presidente da Assembleia Municipal, Hortense Santos, que foi uma sessão com jovens, onde jovens de vários partidos, onde cada um deles pôde exprimir as suas opiniões, as suas preocupações, os seus anseios, as suas realizações, num diálogo diversificado, plural, de respeito de opiniões uns com os outros, e principalmente o que penso eu que se quis pretender com esta cerimónia evocativa de 25 de Abril, feita por jovens, é dar um sinal para o futuro. Cada vez mais o 25 de Abril tem que ser deixarmos aquelas palavras-chave, daquele conservadorismo que se reserva todos os anos, mas temos que pensar sempre no futuro, no estado atual do país, no que o país esperava alcançar após o 25 de Abril, passados 50 anos, ou quase 50 anos, 48 neste momento, para sabermos exatamente em que ponto estamos e como queremos o país daqui para o futuro. Claro. Portanto, esta cerimónia da Câmara Municipal, evocativa do 25 de Abril com os jovens, pareceu-me de todo a propósito e um grande sinal de esperança do futuro. Obrigado, Joaquim. Pedro, um minuto. Muito rapidamente, e são 2 saudações a Braga também. Esta do Joaquim, a que eu me associo, acho que é fantástico que a comemoração do 25 de Abril seja feita com jovens. Os valores de Abril são uma memória que tem que se exercitar, que tem que perdurar. Há muito quem acha que as juventudes partidárias muitas vezes são organizações pouco benéficas. Eu que lá passei, coloco a minha experiência numa juventude partidária no patamar da mesma importância que tiveram as minhas escolas. Foi uma escola de valores, foi uma escola de aprendizagens muito importantes e, portanto, essa saudação ao espírito e à forma como essa iniciativa foi construída e também uma saudação para uma iniciativa que irá chegar
mas que naturalmente enche a todos os bracarenses e encherá a todos os bracarenses de orgulho, que é o facto do próximo dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, ter a sua celebração em Braga, com o Sr. Presidente da República, e serem em Braga as comemorações oficiais deste dia tão importante para a nossa identidade e para a Portugalidade, e são estas as duas chavetas, as duas notas finais deste minuto. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Nutrido 4. Resta-me agradecer a presença da doutora Hortência Santos, nossa convidada, e aos colegas do programa Joaquim Barbosa Obrigado. e Pedro Muito Silva. obrigada. Obrigado. A vocês, obrigado pela companhia. Até um próximo programa.